Diga paz e provisão. Eu quero passar aqui 5 slides e você vai ler esses slides. Não vai dar tempo você copiar, mas dá tempo você fotografar. Os ligeiros, tiram uma fotografia aí e você vai ter o slide para você depois reler. Olha isso, entender. Esse é o primeiro? Para se viver uma vida cristã vitoriosa, é preciso compreender o que é uma aliança, um pacto. Espera, deixa aqui um pouquinho. Para se viver uma vida cristã vitoriosa, é preciso compreender o que é uma aliança. O primeiro princípio que vamos ensinar no Paz e Provisão é a aliança, é o portal, é o início, não é o fim, mas é o começo. Para se viver uma vida vitoriosa, é necessário compreender e entender o que é uma aliança e como se estabelece uma aliança. Há muitas alianças estabelecidas entre homens, a aliança estabelecida entre Deus e o homem, e no meio empresarial também, entre as nações, muitas alianças elas são estabelecidas. E toda aliança ela vai cumprir o seu propósito para o qual ela está sendo estabelecida. E nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Existem alguns temas, alguns assuntos que mesmo nós como igreja ainda não compreendemos muito bem. A questão da paternidade, estamos entrando no apostólico, no profético. São temas e assuntos que para muita gente é muito novo. E não são temas novos, na verdade, nós encontramos esses temas na Bíblia e muitas vezes não falamos a respeito desses assuntos e ficamos na ignorância. E a arma mais poderosa de Satanás é o pecado e a ignorância. A ignorância é tão letal quanto o pecado. E nós vamos aprender a respeito disso. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para vivermos uma vida vitoriosa. Aí você diz, apóstolo, mas uma vida vitoriosa a gente não tem problema? Tem problema sim. Tem desafio sim. Nos deparamos com momentos difíceis na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas a chamada de Deus para nós é para uma vida vitoriosa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, almocei com ela, e ela estava falando a respeito da família. Vieram de muita pobreza, mas muita pobreza. E ele estava falando que ele foi o primeiro a ser alcançado na sua casa pelo Evangelho. E abriu um portal de salvação na sua família. E ele estava falando a respeito de um irmão, um homem muito competente na área de construção civil, mas ele era dependente do álcool. E o que ele produzia, ele consumia na semana, e a família vivia uma vida de extrema pobreza, mesmo sendo ele um homem muito competente. Ele produzia o que ele produzia, ele gastava nos bares, e muitas vezes no final de semana chegava em casa, já chegava sem dinheiro. E com 40 e poucos anos de idade, ele foi se converter, e ele se converte, e o irmão dele estava testemunhando, apóstolo, é impressionante, a partir da conversão, da aliança que ele fez com Deus, uma chave virou na vida dele, e ele atraiu a prosperidade sobre ele, e sobre a descendência dele, e ele faleceu há poucos dias. Ele estava falando a respeito do irmão, e esse irmão ele faleceu com 50 e poucos anos de idade, mas ele deixou uma estrutura consolidada para os filhos em nível de riqueza e prosperidade. Em tão pouco tempo, pela presença do Senhor, estabelecida através de um pacto, através de uma aliança. Então preste atenção. Queridos, aqui a gente não está num lugar assim meio místico, simplesmente para impor as mãos sobre a cabeça das pessoas. E a gente faz isso, porque é um princípio bíblico de imposição de mãos, e nós oramos com imposição de mãos. Mas o que nós queremos é que você tenha o seu entendimento, você raciocine, você pense, e você seja conectado a esta fonte poderosa, através da aliança, para você ser um gerador de milagres, e você viver milagres, e proporcionar milagres também para as pessoas que vivem com você. Tudo começa com uma aliança, e você vai entender um pouco mais a respeito disso. Segundo slide. Entender seus termos, olha só, entender os seus termos e condições, bem como direitos, privilégios e obrigações. Em toda aliança ela é regida por termos, e aqui vemos condições, bem como direitos, privilégios e obrigações. O casamento é uma aliança, é um pacto onde você assume responsabilidades, você tem direitos, você tem privilégios, mas também você tem responsabilidades. Pessoas, quando elas fazem algum tipo de contrato, ali os termos determinam os direitos e as obrigações de cada parte. Assim também é em Deus. Deus ele está
Ele nos procura e nos chama. Desde a queda do homem, Deus vem buscando o homem para ter aliança com o homem, para trazer de volta aquele estado tão maravilhoso, glorioso do jardim do Éden. Mas toda aliança é estabelecida e tem termos, tem privilégios, mas tem obrigações. Nós temos muitos direitos em Cristo Jesus. Interessante, eu ouvi algo que marcou a minha vida. Nós declaramos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós temos uma aliança com Ele. E alguém disse assim: a partir daí é muito importante você desenvolver a sua chamada, é o servir ao Senhor. Você começa com uma aliança e depois você cresce nisso ao ponto de desenvolver a sua chamada, servindo ao Senhor. Interessante, porque dentro do pacto, a chamada para a aliança, para sermos plenamente abençoados, há sobre nós responsabilidades de servi-lo na proclamação do Evangelho, do compartilhamento das boas novas do Evangelho. Terceiro lugar, filhos de fato e de direito nos tornamos filhos. De fato e de direito nos tornamos filhos, e como filhos somos co-herdeiros do seu reino. De fato, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos, e como filhos, co-herdeiros. Então temos direito, temos uma herança em Cristo Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então em Cristo Jesus nós nos tornamos co-herdeiros. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Próximo slide. Mas o filho, atente para isso, Gálatas 4:1 diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas o filho herdeiro só toma posse da herança pela maturidade. O herdeiro, ele só toma posse da herança quando ele se torna uma pessoa madura. Nós como pais, na nossa responsabilidade, nós não entregamos um carro para um filho com 16, 17 anos que não tem carteira. Alguns pais até fazem isso, mas é contrassenso, porque ele não está preparado para dirigir. Então tem o tempo certo, determinado. Sim ou não? Preste atenção. Deixa, eu não vou falar não, depois eu falo sobre essas coisas. Vamos prosseguir aqui, que está bom assim, né? Fala, apóstolo. Não, deixa assim, calma, respira fundo, ora, na hora certa eu falo. É muito importante, e nós como homens, nós sabemos o tempo certo de colocarmos as coisas nas mãos dos nossos filhos, sim ou não? Se antecipamos, muitas vezes acabamos prejudicando a criança. Tem um tempo certo. O Levi gosta de entrar no meu escritório, e quando eu viajo, eu trago algumas lembrancinhas de alguns países. E eu fui aos Estados Unidos, tem um búfalo que representa ali a Bolsa de Valores, alguma coisa assim, Wall Street, não tem um búfalo assim? E esse búfalo é muito lindo, tá? E eu tenho uns rinocerontes, tenho outros lá, e o Levi entra no meu escritório, os olhos dele brilham assim. E o vovô, todo carinhoso, fala: brinca à vontade. Pega os negocinhos, dou para ele, mas são frágeis. E ele entrou no meu escritório no final de semana, até tirei uma foto, publiquei. E hoje eu estava lá, entrei lá no meu escritório, fui no sofá assim um pouquinho para orar. Quando eu olho assim, o chifrinho do meu bezerro. O chifrinho do meu boizinho quebrado, meu irmão. Eu tirei uma foto, mandei para a Rebeca. E aí quando acontece alguma coisa assim, vai cobrar, ele fala assim: foi a Cacau. A Cacau é a cachorrinha da Rafaela, né? Foi a Cacau. Ele fala assim: foi a Cacau. Se tem alguma arte, foi a Cacau. Eu estou falando: foi vovô. Mas o vovô não ficou chateado com ele. Pensei em colar, falei: mas não vai ficar legal. Acho que Jesus vai me levar de volta lá a Nova York, só para comprar um boizinho desse. Profetiza, fala: vai, apóstolo. Entende isso aqui, ó. O herdeiro, nós somos herdeiros, mas um herdeiro só toma posse da herança quando ele chega ao tempo da maturidade. Não é que Deus vai nos abençoando a conta gotas, não. Na verdade a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Fala, apóstolo, mas qual é o tempo e o processo da maturidade? É uma semana, é um mês, é um ano, 2 anos, 3 anos? Tem gente que tem 30 anos de caminhada e ainda não amadureceu, são como meninos, impressionante. Fala como menino. Já viu o cara assim de 40, 50 anos falando como um adolescente? Ele pensa como menino, age como menino. Eu não estou falando simplesmente das coisas naturais, estou falando de questões bíblicas. Não estou falando das questões naturais deste mundo que não amadureceu, eu não estou falando disso. Sabemos que existem hoje uma geração chamada geração canguru, que não sai da casa dos pais com 30, 40 anos, e fala, não vou sair, você que me criou, você que me fez, eu vou permanecer aqui. Vai a águia e empurra. Você sabia que a águia vai desmanchando o ninho? Porque tem que amadurecer. Lógico que a gente não vai pôr filho para fora, mas chega um tempo que começa a ficar meio desconfortável, fica não? Porque faz parte da formação e do propósito de Deus de amadurecimento. Então os nossos filhos, eles precisam amadurecer. E como eles amadurecem? A gente permitindo que eles passem pelos processos. Um filho só amadurece se ele passar pelos processos. Imagina a criança começa a caminhar e você toda melindrosa não deixa ela se exercitar para que ela não caia. Não vai andar. Então a gente precisa, e Deus permite que muitas vezes nós passemos pelos processos desta vida para que possamos amadurecer, porque Ele sabe que o herdeiro, enquanto é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Eu louvo a Deus pelo ensinamento e pela instrução que Ele tem nos dado de amadurecimento, e Deus está nos conduzindo para o pleno amadurecimento, porque Deus quer cumprir em nós todas as suas promessas. Dá um toque no seu irmão e fala, vai lá meu irmão, fica ligado. Tem mais um slide? Ou terminou? Olha só, em aliança podemos enfrentar todas as adversidades com esperança de vitória. Olha que lindo. Em aliança podemos enfrentar todas as adversidades na perspectiva da vitória. A Bíblia fala a respeito da fé, da esperança e do amor. A esperança é uma expectativa positiva do futuro. E nós somos o povo da fé, da esperança e do amor. Amém? Há uma expectativa positiva dentro de mim quanto ao futuro e dentro de você. Qual é a expectativa que você tem em relação ao futuro? Que seja uma expectativa cheia de esperança. Eu acredito que os dias que virão serão melhores dos dias que passaram. Eu me lembro do período em que eu conheci a Marisa e começamos o nosso relacionamento e o casamento. E isso já com quase 40 anos. Uau, apóstolo, quantos anos o senhor tem? Nem parece. Mas que eu conheço, de casamento eu tenho 33. Mas o que eu a conheço há quase 40. Mas você namorou tudo isso, apóstolo? Não, lógico que não. Conhecer é uma coisa, depois de namorar é uma outra coisa, não é verdade? Então o tempo foi menos um pouquinho. Mas eu namorei um tempinho meio longo assim e tal, foi meio estranho. Até o dia que ela falou, ei, chegou a hora do posicionamento, é a hora da aliança, vamos embora. É agora ou é agora? Eu falei, então é agora. Mas eu passei pelos processos. E a gente passa no casamento pelos processos. Mas eu quero dizer para você, a expectativa que temos em relação ao futuro é muito melhor. E hoje nós desfrutamos de um tempo muito melhor do que o começo. Sempre melhor, vai ser sempre melhor. Diga para o seu irmão, vai ser sempre melhor. Então você que está numa crisezinha aí, aguenta meu irmão, que vai melhorar. Amém? Suporta. Não abra mão não. Resista ao diabo, que ele vai fugir. Amém, queridos? Diga obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. O diabo trabalha em dois planos, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. João 10:10 diz que o ladrão, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A proposta de Deus em Cristo Jesus é para que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Que eles dão uma proposta maravilhosa da parte de Deus para nós em Cristo Jesus, que fala da eternidade, o dia que vamos morar no céu. Mas quando você lê a Bíblia, você vai entender, compreender que a Bíblia fala também de um tempo profético para nós aqui nesta terra, de governo, de autoridade, de domínio. Isso faz parte do plano, do propósito original de Deus para o homem. Mas a ferramenta e a arma de Satanás, que é letal, é o pecado, que nos afasta de Deus, nos separa de Deus.
Mas a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. E a segunda arma de Satanás para nos impedir de vivermos a plenitude do propósito do Pai é a ignorância. O que é a ignorância? É a falta de luz, é a falta do entendimento, é a falta do conhecimento, e não apenas da informação, mas da revelação. Algumas pessoas, elas podem dizer assim, olha, e citar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, as águas tranquilas, e vai, ele cita completo, mas ele não teve a revelação e o entendimento, então falta tudo. É a revelação. Eu disse que o portal para abrir o entendimento é o novo nascimento. Quando você entra numa aliança com Deus, você recebe o selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de revelação, de luz. Quando nós olhamos para a antiga aliança, fala da menorá que ficava no templo, o candeeiro, as lâmpadas acesas. Ali as lâmpadas eram acesas com azeite. Isso fala da presença do Espírito Santo. A luz da lâmpada fala a respeito do entendimento aberto. Em poucos dias nós vamos celebrar aqui a festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, uma das festas mais lindas, mais extraordinárias, e Jesus participou desta festa, e era dezembro, por volta do período do Natal. Nós celebramos a festa de Hanukkah, a festa das luzes, é a festa para termos o entendimento aberto. A minha oração, queridos, o desejo do meu coração é que a revelação do Pai chegue ao seu espírito. Que você não apenas receba as informações que nós estamos aqui compartilhando, mas a palavra chegue como uma fonte de luz, de revelação, dissipando as trevas, quebrando a força da ignorância na sua vida, e você desfrute de plena liberdade em Cristo Jesus. Plena liberdade em Cristo Jesus. Para isso nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E hoje a ignorância vai ser vencida na sua vida pelo entendimento aberto para compreender o seu lugar em Cristo Jesus, estabelecido através de uma aliança que é uma aliança de sangue. Lógico que em 30 minutos é impossível falarmos, discorrermos a respeito deste tema. Eu me lembro que há uns 25 anos atrás, eu comprei uma coleção de fitas cassete, e algumas pessoas aqui nem conhecem, nem sabem o que é fita cassete, é a nova geração, mas eu comprei uma coleção chamada Aliança de Sangue, da pastora Valnice Milhomens. Eu passava 3, 4, 5, 6 horas por dia, sendo ministrado, ouvindo, voltando, fazendo as anotações, e não era fácil, porque você tinha que rebobinar a fita, aquela coisa toda, mas eu ia fazendo as anotações, e fui aprendendo a respeito da aliança de sangue, um pacto. Toda aliança, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, ela era estabelecida com derramamento de sangue, toda aliança. Por isso que Deus disse a Abraão, todo macho vai ser circuncidado. Ali era a marca da circuncisão, era a marca da aliança, e tinha derramamento de sangue. E os pactos que antecederam também foram selados com derramamento de sangue. Na verdade, naquele tempo, era o sacrifício de animais. A minha aliança entre Deus e você não foi feita através do derramamento de sangue de animais, foi feita através do derramamento de sangue do próprio Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz. Entenda isso. A terra foi ferida por maldição. Gênesis no capítulo 3 fala da queda e as suas consequências. A terra foi ferida por maldição, mas o sangue de Jesus, a coroa de espinhos sobre a face de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, o sangue foi derramado para trazer redenção sobre a terra. O sangue foi derramado para trazer redenção sobre toda a humanidade. E você vai poder entender, é o princípio da jornada e da caminhada, e a gente vai sendo ampliado a cada semana, para que possamos viver a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim, olha só, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Olha isso, o evangelho. Na verdade, o evangelho é o evangelho de Cristo.
Mas é o apóstolo Paulo que está falando, porque ele compartilha o evangelho de Cristo. Paulo, ele recebe as instruções diretamente de Jesus, na visão que ele teve no caminho de Damasco, e muitos outros encontros que ele teve com Jesus. Mesmo depois da morte de Jesus, Jesus apareceu para o apóstolo Paulo. Imagina. Mas a Bíblia diz, você talvez você diga assim: poxa, o apóstolo Paulo, ele foi muito bem-aventurado, porque ele viu Jesus. Mesmo depois da morte de Jesus, Jesus se manifestou a ele. Mas o próprio Jesus diz que mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Olha só, então você é mais bem-aventurado, porque você não viu e você creu. Olha que coisa extraordinária. Alguém disse assim: olha, como eu gostaria de chegar no céu e ter uma conversa com Abraão, uma conversa com Moisés. Diz: Moisés, como era falar com Deus face a face? Porque Moisés falava com Deus face a face. Aí Moisés disse assim: olha, eu quero perguntar para você, como é ter Deus morando dentro de você? A gente está muitas vezes num equívoco, não é verdade? Achando que eles foram os caras que andaram com Deus, viram Deus. Mas Deus, pela aliança, Ele vem habitar em nós. Acredite nisso. O Espírito de Deus habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. Não é pouca coisa não. Então não é para você ficar resmungando: uau, olha Elias, como Eliseu, como Davi, como Josué, como Moisés, como Abraão. Meu irmão, Deus, Ele hoje habita em você. E o apóstolo Paulo falou: olha, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Isso é o que? Onde as pessoas não compreendem o evangelho. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Olha que extraordinário. A mente humana, a mente natural, não pode compreender essas coisas, é loucura. O que nós estamos fazendo aqui, para muita gente não tem sentido, não tem nexo. Mas nós entendemos, nós compreendemos o propósito pelo qual nós estamos aqui. Porque nós somos alcançados por tamanha graça, e a revelação de Deus chegou no nosso coração. Quando o diabo chegar para você, ele pode dizer assim: ei, que é isso? Como que pode você acreditar nessas coisas? Falou: ô, seu Satanás, chegou tarde, porque eu já entendi, já compreendi. E o Satanás pode usar alguém, tá bom? Só que não vai ser uma pessoa de Satanás. Porque ele pode usar alguém, dizer assim: ó, pai, como que você pode acreditar na Bíblia? É por fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós temos fé, então nós agradamos a Deus. Agora o segundo versículo aqui: nos quais o Deus, olha só, nos quais o Deus deste século, esse Deus aqui é com D minúsculo, fala de uma influência demoníaca, uma influência satânica, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Como é bom sermos alcançados por tamanha graça e por tamanho entendimento e revelação. Você é uma pessoa privilegiada. Você foi alcançado pela luz. Muitas pessoas estão aí tateando em meio às trevas, procurando a porta da saída. Nós já encontramos a porta da entrada. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 19. Jesus, ele teve que lidar com os discípulos incrédulos. Será que existem discípulos que são incrédulos? Jesus, ele teve que lidar com a incredulidade de alguns discípulos. Jesus subiu a um monte para orar, estava com ele Pedro, Tiago e João, foi o monte da transfiguração. Depois, quando ele desce do monte, o pai trouxe um menino para que os discípulos de Jesus, fazia parte da equipe principal de Jesus, que eram os 12, eles não puderam expulsar o demônio daquela criança, ficava possessa. E quando Jesus chega, estava uma confusão. Sabe o que Jesus disse? Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que suportar a incredulidade de vocês? Graças a Deus que a incredulidade já saiu do nosso coração. Amém?
Diga para as pessoas que estão aí, você está olhando para uma pessoa de fé. Diga para ela aí, você está olhando para uma pessoa de fé. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Nós estamos fazendo a introdução, mas não temos como concluir o tema hoje. E a gente vai ampliar um pouco mais no próximo domingo. Amém? No próximo domingo teremos 3 reuniões, 10 da manhã, 17 horas, 19 horas. A gente vai ampliar um pouco mais esse princípio, que é a aliança. Então você já vai estar um degrau a mais daqueles que não vieram hoje, mas eles serão alcançados pela luz também, pela revelação, tá bom? Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, olha isso. E não vos conformeis, é tomar a forma do mundo, é o pensamento do mundo, como o mundo pensa. Nós não pensamos como o mundo pensa, nós caminhamos na contramão do mundo. Amém? Nós caminhamos na contramão do mundo. Diz o texto: não vos conformeis, ou sejais conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. É para isso que estamos aqui, para sermos ampliados no nosso entendimento, mente renovada, os conceitos, as ideias, a formatação que temos na nossa alma, que vem de uma estrutura religiosa, não importa qual seja a sua denominação, todos nós temos formatações religiosas e precisamos vencer essas formatações religiosas. Lutero, quando ele teve um entendimento ali, que fez a reforma, muitas coisas ele não entendeu, ele reformou algumas coisas, e a reforma ainda continua, amém? A reforma ainda continua. Eu disse aqui domingo que nenhum de nós entendemos todas as coisas, mas à medida que você vai entendendo e compreendendo, você vai experimentando a boa, agradável, e vai chegar à perfeita vontade de Deus. Diga: perfeita vontade de Deus. Gálatas 3, 13 a 15. Gálatas 3, 13 a 15. Em Cristo Jesus, nós somos resgatados da maldição da lei, e Ele se fez maldição no nosso lugar. Olha esse texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele se fez maldição para você. A terra foi ferida por maldição. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, nós vamos encontrar ali bênçãos relacionadas e maldições relacionadas. Quando nós nos voltamos para Deus e guardamos os seus mandamentos, as bênçãos de Deus, elas começam a nos acompanhar. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Versículo 14. Diz: para que a bênção de Abraão, olha só, Ele assumiu o meu lugar, o seu lugar na cruz do Calvário. Não é simplesmente aquelas encenações que parece que não tem sentido. Existe um propósito de Jesus morrer na cruz. Jesus, Ele nasceu na terra como filho unigênito. A Bíblia diz em João 3,16 que o Pai nos amou de tal maneira, que Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, isso é, tenha a vida interrompida, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito do Pai em Cristo Jesus, que nenhum pereça. E aqui está dizendo que Ele assumiu o nosso lugar de maldição. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Esta palavra gentil diz respeito a todos que não faziam parte da descendência de Abraão. Eu e você estávamos incluídos aqui, fora do pacto das alianças. O pacto de Deus com Abraão alcançava a nação de Israel, a sua descendência. Mas nós fomos alcançados por Cristo Jesus, e agora temos direito às bênçãos de Deus que Ele deu a Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Agora o versículo 15 diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém o anula nem lhe acrescenta. Olha que coisa extraordinária.
Quando um testamento é estabelecido e confirmado, ninguém anula ou acrescenta alguma coisa. Nós temos a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança está baseada em melhores promessas e é irrevogável. Nós somos alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso a Ele? Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Queridos, quando nós saímos do propósito, saímos do pacto, tragédias acontecem na nossa vida. Quando você se desvia do propósito, tragédias acontecem. Quando Elimeleque, que é esposo de Noemi, ele deixou o país, deixou Belém e foi morar no país de Moabe, ele deixou a casa do pão, se distanciou para um outro país, ele morreu, perdeu os 2 filhos. E Noemi trazia sobre ela a identidade de uma mulher doce. E agora, sem o marido e sem os filhos, ela vai voltar para a casa do pão, que é Belém. Agora ela volta com a marca de uma mulher amargurada. Quando nós nos desviamos do propósito, nos distanciamos da aliança, tragédias acontecem. Observe comigo Evangelho de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Esse texto fala a respeito do filho pródigo. Lucas 15, a partir do versículo 11. Eu não vou ler o texto, eu vou comentar um pouquinho por causa do tempo. Em alguns minutos nós vamos terminar. Esse texto fala a respeito de um pai de 2 filhos, e é chamado filho pródigo. O filho mais novo, ele chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Ele faz a sua reivindicação. E a Bíblia diz que Deus repartiu a herança, o pai repartiu a herança, e o filho tomou aquela herança e foi para um lugar distante. Ele se distanciou da casa do pai. Tragédias acontecem quando você se distancia da casa do pai. Tragédias acontecem quando você se distancia do propósito. Tragédias acontecem quando você se distancia do relacionamento como igreja. Tragédias acontecem. Ele foi para um lugar distante, com toda a herança, e ele começou a gastar a sua herança de uma forma equivocada. Muitos amigos, muitas festas, se envolveu com muitas meretrizes, e foi gastando, foi sendo pródigo. Quando ele percebeu, ele já não tinha absolutamente mais nada. Caiu em si. Ele começou a padecer necessidades. Começou a padecer necessidades e teve fome. A proposta de trabalho que ele encontrou foi apacentar porcos. Não tinha um outro trabalho. Alguém lhe ofereceu um trabalho: olha, eu tenho um trabalho para você, mas é apacentar porcos. E ele foi apacentar porcos, e ele desejava se alimentar com a comida que os porcos comiam. Preste atenção. Quando nós nos distanciamos de Deus, um vazio entra e toma conta do nosso coração, e se torna algo insaciável. As pessoas buscam o sexo e pensam que vão se satisfazer no sexo, e cada dia se frustram mais. Outras se refugiam nas drogas e tantas outras coisas mais, que tem uma aparência de conforto, mas o fim é trágico. E o filho pródigo, lá distante da casa do pai, desejando alimentar-se com aquilo que os porcos comiam, ele se lembra da casa do pai, ele tornou em si. E ele pensava, ele dizia: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, tem um lugar para dormir, tem investimento, e eu aqui padecendo necessidades. E diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele formata isso na sua mente, mas não apenas formata isso, ensaia isso, ele decide voltar para a casa do pai. Preste atenção. Um dia todos os homens se distanciaram de Deus através de Adão. Todos nasceram separados de Deus. E é impossível, queridos, nesta terra vivermos a plenitude distantes de Deus. Eu não estou falando de religião. A religião tem sufocado as pessoas.
e não tem conseguido dar respostas. Mas estou falando de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, um relacionamento pessoal com a palavra que é Jesus. E ele volta. O pai não vai dar um corretivo nele, dizendo: olha, você gastou a sua herança e agora você vai ficar aí de molho, você vai trabalhar para reconquistar a minha confiança. Não. Quando ele volta arrependido, a Bíblia diz que o pai o vê de longe, e o pai vai ao seu encontro e o abraça. E o pai coloca sobre ele uma túnica nova. A túnica simboliza a autoridade restituída. Autoridade restituída, a autoridade de filho. Ele não era um escravo na casa do pai. Deus não quer você na sua casa como um escravo. Eles não vos chamam mais servos, mas vos chamam amigos. Essa mentalidade escravo. E o pai coloca sobre ele uma túnica, autoridade restituída. Coloca nas suas mãos o anel, que é a aliança que tinha sido quebrada, restaurada. E o pai coloca sobre ele, sobre os seus pés, sandálias novas. O que representa os pés? Os pés representam a nossa mente. Quando a Bíblia diz assim: calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam a paz. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, está falando da mente, uma mente restaurada. Ele volta com a mente caída, com a mente de escravo, mas agora o Pai vai restaurá-lo na sua mente. Por isso Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, a moldar com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu vou encerrar aqui. Ouça isso. O pecado era nosso. O pecado, a opressão, a derrota, a doença, a morte, a condenação. Só tínhamos dívidas. Mas eles se tornaram dele. Jesus pagou esta dívida na cruz. Não há mais sentido em vivermos hoje no pecado, na derrota, na miséria, na doença, na fraqueza, porque o que ele é, porque o que é dele é meu. E o que é dele, o que é meu é dele. O que é dele é meu, e o que é meu é dele. Quando você se casa com alguém, tudo o que é seu passa a ser da pessoa, o que é da pessoa passa a ser seu. Você se torna um, e nós nos tornamos um com Deus. Então tudo que é dele agora é meu, e tudo que é meu é dele. Olha isso. Ele morava no céu, nós na terra. Ele veio morar na terra para que nós pudéssemos morar no céu. Ele tinha somente a natureza divina, nós somente a natureza humana. Ele toma a natureza humana para nos dar a natureza divina. Ele nasce na terra como filho do homem, para que nascêssemos no céu como filho de Deus. Nós não tínhamos do que viver, ele não tinha do que morrer. Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Ele recebe na cruz a nossa maldição, para que sejamos abençoados. Ele toma a nossa condenação, para que recebamos a justificação. Ele toma o nosso pecado, para que recebamos a santificação. Ele se veste com o corpo humano, redime este homem e o leva para a glória. É assim que hoje um homem está no céu, e através de um corpo de homem glorificado. Você pode dar um aplauso a ele? Se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração, que é um pacto. Todo pacto tem confissão. Todo pacto. Quando olhamos para a Bíblia, os pactos eram estabelecidos por juramento. Depois tinha celebrações, tinha comida, derramamento de sangue. Mas o sangue já foi derramado. E hoje nós não precisamos fazer mais o derramamento de sangue, porque Jesus fez de uma vez por todas. Ele deu a sua própria vida e derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Mas eu quero conduzir você para que você faça esta aliança com Ele. Faça uma aliança com Deus. É uma entrega. Você vai colocar a sua vida diante dEle, entregar a sua vida a Ele e receber a vida dEle em você. Olha que coisa boa.
É uma proposta ruim? É uma proposta maravilhosa. Você entrega a sua vida a Ele, você confia nele e o mais Ele fará. Então feche os teus olhos. Eu peço que você levante a sua mão direita e diga assim, de olhos fechados: Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu te agradeço porque o meu entendimento foi ampliado, o meu entendimento foi aberto, para que eu pudesse compreender o princípio da aliança. Eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Perdoa, Pai, os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Em o nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.